Olá, amigos, olá, amigas, seguidores da Rádio TV SEAC de Bauru e também do Grupo Aulas da Vida. Uma boa noite a todos. O Grupo Aulas da Vida teve como tema do mês de fevereiro falar sobre as ações que trazem felicidade para todos nós. E hoje eu vou falar uma dessas ações. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo querido de todas as horas, estamos aqui novamente, Senhor, para falar do vosso Evangelho sob a visão da doutrina espírita, trazendo para os nossos dias as vossas lições de amor e misericórdia. Eu peço, Jesus, que abençoe a cada um de nós em particular, que abençoe a toda a nossa família e também a mim que falo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Eu sou Amália e hoje eu falo uma das ações que trazem mais felicidade para o ser humano, que é servir ao próximo. Marcos, no seu Evangelho, capítulo 10, ele fala que no certo dia, Jesus, estando na Judéia, reuniu os seus discípulos, seus 12 apóstolos, e partiram para Jerusalém, que seria a sua última viagem até esta cidade. Durante o trajeto, ele inicia uma conversa com os seus discípulos muito profunda, preparando-os para o que estava acontecendo, a trama, o plano que estava sendo arquitetado pelo sacerdote, pelos fariseus, com a sua pessoa. E o seu martírio já estava próximo, é claro, e ele preparava os seus amigos para isso. Todos ouviam-no com muita atenção, quando dois de seus discípulos, irmãos, João e Tiago, se aproximaram dele e lhes disse: Mestre, quando o Senhor estiver na vossa glória, do Pai, nós vamos pedir-lhe que nos conceda a graça de estarmos juntos de vós, é claro, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, amorosamente, responde-lhes que isso não pertencia a ele, mas para quem já estava preparado. Os outros 10 apóstolos, ouvindo isso, ficaram muito indignados. E começou aquela discussão, sobre João e Tiago. Jesus, então, chama todos para perto de si e diz: qualquer um de vós que quiser ser grande e o primeiro, antes será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foi isso realmente o que aconteceu. Nós sabemos que os espíritos elevados, eles renunciam a serem servidos para servir a nós, pequeninos, como Jesus nos chamava. Por quê? O exemplo de Jesus, que Jesus nos legou, foi muito grande, porque a sua vida foi devotada ao próximo. Ele chegava a renunciar à sua personalidade quando dizia: eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele não já pensava em si mesmo, ele já estava integrado com o Espírito de Deus. Olha que palavra linda, eu e o Pai somos um. Mas ele sempre valorizava o servir. E agora eu pergunto a vocês, o que é servir? Muitos confundem o ato de servir com o ato de trabalhar. Pelos dicionários, servir é desenvolver uma atividade que engrandece a vida, que engrandece o ser humano, ou então o meio em que vivemos. É também executar uma tarefa em favor de alguém
uma instituição e auxiliar as necessidades físicas e emocionais das pessoas sem qualquer pagamento, sem qualquer remuneração. Olha o significado do servir. E trabalhar. Trabalhar é desenvolver atividades úteis para si, para a comunidade, seja material, seja intelectual, que podem ser remuneradas ou não. Quer dizer, pode ter pagamento ou não. Se não tiver pagamento, é escravidão, né? Então, nós podemos sentir o quê? Quem auxilia sem qualquer pagamento e demonstrando uma preocupação sincera pela situação alheia, está servindo. E aquele que se dirige diariamente ao seu emprego, que é remunerado, então nós podemos dizer que este trabalha. Deu para entender, né? Diante de tudo isso, então nós vamos perceber o quê? Que são milhões de trabalhadores, milhões e milhões de trabalhadores no mundo, mas são bem poucos servidores. Dá para raciocinar quanto a isso, né? Se nós lembrarmos bem, Jesus foi o maior servidor e o maior exemplo para um exemplo de dedicação que nós conhecemos. Ele nada possuía e foi quem mais serviu e ainda continua servindo toda a humanidade. Vamos parar para pensar nisso. Porque antigamente, antes de Jesus, não se tem conhecimento de que existia uma instituição, qualquer organização que seria voltada para o auxílio às pessoas, para servir o próximo. Vejamos, os órfãos, quem ficava órfão era escravizado. As mulheres, como nós sabemos, eram discriminadas e vítimas do desprezo. Os doentes eram jogados em valas até morrerem. Se sarasse, tudo bem. E os velhos, pobres dos velhos, eles eram abandonados também até morrerem. Então, por aí a gente vê que aquelas pessoas simples, com esses costumes ainda muito bárbaros, né? Quando ouvem as palavras de amor e misericórdia de Jesus, eles passam por sérias modificações, sérias transformações e passam também a enxergar o outro como seu irmão. A partir daí, meus amigos, iniciaria Jesus, claro, com Jesus, um mundo mais fraterno. Olha a importância da missão de Jesus diante da humanidade. Jesus, antes de reunir os 12 apóstolos, ele era só diante daquele povo tão carente de esclarecimentos. Chegada a hora de se cumprirem as profecias, porque já estava profetizado que o Messias viria, o grande Messias viria e modificaria tudo. Quando chegou essa hora, ele vai em busca daqueles que poderiam auxiliá-lo em sua missão de luz. Entretanto, muitos recusaram o seu chamado. E aqueles poucos que aceitaram acompanhá-lo eram pessoas muito simples, ignorantes, de poucos recursos materiais, imperfeitos. E muitos deles até ignoravam a realidade da missão, a importância da missão de Jesus. Contudo, Jesus, mesmo enxergando todas as falhas das pessoas que o acompanharam, não vacilou em nenhum momento em convidá-los,
porque eles já estavam prontos para receber as suas lições evangélicas. E naturalmente, essa luz espiritual que receberiam, eles iriam iluminar outras pessoas que ainda se encontravam na escuridão. Esse convite de Jesus ainda continua aberto para todos nós. E mesmo nós sendo imperfeitos também, nós já possuímos um pouquinho de vontade de minorar o sofrimento do outro, ele ainda continua dizendo para todos nós: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que ele quer dizer com estas palavras? Que tudo que existe, este mundo, tudo que existe foi criado para nós, porque nós somos filhos de Deus e seus herdeiros. Não se esqueçam disso. E o próprio Jesus confirmou tudo isso. O Espírito Emmanuel afirma que no estágio evolutivo em que estamos, nós somos chamados para a luz, sim, e escolhidos para servir. Olha, escolhidos para servir. E quando nós estudamos os evangelhos de Jesus, nós passamos a conhecer a sua moral elevada, nas mensagens que ele nos deixou, mensagens de amor, de sabedoria, de perdão, que ele nos trouxe para aprendermos a caminhar com mais segurança e ânimo. E assim, desenvolvemos a fé viva, aquela que sente, aquela que sabe, aquela que nos impulsiona a ser melhores e a servir o nosso próximo. Se já começamos a compreender a missão de Jesus, a sua verdadeira missão, veremos que servir não é somente dar um auxílio àquele que nos pede, um auxílio material, mas também é dar nossas forças físicas e emocionais, nossas forças intelectuais nas atividades do bem, levando a nossa mensagem de ânimo, de esclarecimento, de fé e esperança àqueles que se encontram em dificuldades. Não é necessário. Às vezes você vai me perguntar: o que é necessário para servir? O que é preciso? Não é necessário possuir riquezas materiais para servir. Precisamos apenas de um pouco de amor e boa vontade e nos colocarmos à disposição de Jesus, veja bem, para sermos úteis em sua obra. Sim, porque aquele que deseja ser útil sempre encontra um meio de fazê-lo, sempre encontra, principalmente quando você é generoso com o seu próximo, você releva suas faltas, já aprendeu pelo menos um pouco a perdoar e, sobretudo, você também faz um combate, como dizia Paulo, um bom combate com rigor para acabar com as suas próprias falhas. Então, aquele que age desse modo já está meio caminho andado, com certeza. André Luiz, vou contar uma pequena história de André Luiz, né? Vou fazer um resuminho aqui. André Luiz, no livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 26, ele relata-nos que depois de ter sido socorrido,
socorrido e recolhido do umbral em péssimas condições pelos servidores de nosso lar. Ele foi levado para um tratamento, passou por variados tratamentos e recebeu muitas lições de esclarecimentos e amor ao próximo, que despertaram em si mesmo o desejo de servir. Então, André, manifestando esse desejo ao superior, né, de onde ele estava, ele é encaminhado ao Ministério da Regeneração para uma entrevista de trabalho. Sim, ele queria servir, mas primeiro necessitaria passar por uma entrevista para ver se ele estava mesmo preparado para isso. E ele fala então com o ministro Genésio, um velhinho simpático, como ele mesmo diz, mas que revelava muita energia. E o objetivo dessa conversa, é claro, era saber sobre a possibilidade de fazer um estágio neste ministério para aprender a servir. Ele afirma ao ministro Genésio que sua passagem pelo Ministério do Auxílio, de onde ele estava vindo, foi graças à misericórdia do Altíssimo e à intercessão de sua mãe. Mãe é mãe em qualquer canto, e ela já estava tendo um plano superior a esse. Foi graças a isso que ele conseguiu ser recolhido do sofrimento que ele estava no umbral. Ele reconhece que até aquele momento ele só tinha recebido benefícios sem nada produzir de útil e compreende que ele deve também regenerar os seus valores, pois ele perdeu muito tempo na adoração de si mesmo, que nós sabemos que é o egoísmo. Olha, o egoísmo nos impede realmente de ser melhores criaturas. Ouvindo as palavras amorosas, esclarecedoras de Genésio, ele nota em si, naquele momento, que quando pediu o trabalho, ele ainda não estava bastante consciente daquilo que pedia. André Luiz revela isso para todos nós. Ouvindo as palavras de Genésio, ele se conscientizou que ele não estava ainda consciente. Queria o serviço, mas talvez não desejasse servir. Ele é sincero. No fundo, diz ele, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, um médico orgulhoso e respeitado, mas que pensava só em si mesmo. Caiu a ficha dele ali naquele momento. Agora, refletindo e compreendendo a responsabilidade de cada um, já não se preocupava mais com o gênero de tarefa que lhe seria oferecido, mas o conteúdo sublime do espírito de serviço. Talvez ele tenha chegado ali com a intenção de continuar trabalhando como médico. Ainda o resto do personalismo dentro dele, depois dele ouvir o ministro Genésio falando tantas coisas esclarecedoras, tantas palavras de amor, de misericórdia, cai a ficha. E ele achou que talvez fosse trabalhar como médico ali, mas não foi bem assim. Aí ele toma consciência que o serviço que viesse, ele iria fazer. Genésio, vendo o fundo do coração de André, satisfeito, percebe a sinceridade das palavras dele e lhe diz uma frase maravilhosa, gente. Que sabedoria nesta frase, que sabedoria.
Genésio diz o seguinte: André, quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, queridos, quando vocês receberem um convite aí, pense nessas palavras do ministro Genésio. Quando o trabalho, o servidor está pronto, o serviço aparece. Porque muitas vezes aquele serviço é a porta de nós começarmos já a exercer a caridade. E, como nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Mas quanto à caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus. Jesus insistia muito em que fizéssemos a caridade. E eles respondem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quer dizer, bondade para com todos. Não criticar ou julgar, nem levar adiante as imperfeições alheias. E, sobretudo, o que ele não cansava de nos pedir, o perdão das ofensas. Esta é a visão de Jesus sobre a caridade. Nós sabemos que é muito bom e importante poder servir e ser útil cada vez mais. Por quê? Pois é uma prática que faz bem à mente e faz bem ao coração. Principalmente quando você tem uma religião, frequenta o seu templo, religioso, e você abraça tarefas neste templo que você está vinculado. É uma alegria encontrar os amigos ali fazendo aquela tarefa, realizando aquele bem para o próximo. Isso traz muita alegria para o nosso coração. E aqueles que servem pelo prazer de servir, progridem sempre, porque encontram recursos em si mesmos para a solução dos seus problemas. Eles se fortalecem, são mais úteis e podem servir mais. Sabe por quê? Porque aí fora nós vamos ver problemas, mas muito maiores que os nossos. E nós vamos tirar do nosso coração palavras, atitudes amorosas que possam ajudar o outro. Então, o nosso problema se torna menor. Você resolve os seus no instante. E cada vez que nós resolvemos os nossos problemas, nós estamos mais aptos ainda para servir mais. Não se esqueçam disso. Aquele que decide mesmo servir com Jesus deve ter sempre em mente que quase sempre nós lidaremos com almas enfermas e frágeis, sim, que requerem de nossa parte paciência, muito amor, tolerância, muita compreensão pelas misérias materiais e também morais que ainda envolve nossos irmãos. E, sobretudo, gente, o amor desinteressado, sem exigir pagamento de qualquer forma, sem exigir remuneração, gratidão e por aí vai. Quem serve com Jesus, com amor, sabe que o corpo físico precisa do pão material para sobreviver, mas sabe também que o corpo espiritual precisa de muito amor e muitos cuidados especiais. Sim. Jesus
quando pregava, ele foi muito assertivo quando disse: grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. Esta afirmação de Jesus é a mesma para os dias de hoje. É a mesma. Porque algumas pessoas, talvez tocadas pelo sofrimento, pelas misérias do outro, são tocadas, né? Afirmam que gostariam de ajudar, gostariam de fazer alguma coisa em determinada obra. Mas quando chega, talvez um chamado, convite para essas pessoas, elas costumam colocar sérias justificativas, sim, como razões para não servir. O ser humano, e principalmente os brasileiros, eles são criativos em dar desculpas, principalmente quando é convidada para um trabalho voluntário. Eles são muito criativos com as suas desculpas. Emmanuel nos diz que essas desculpas são filhas da preguiça. E eu vou citar algumas desculpas mais comuns que nós ouvimos das pessoas que não querem servir, ou talvez até nós mesmos já demos essas desculpas. A primeira é a mais comum de todas. Não tenho tempo. Será que nós não temos tempo mesmo? Ou nós não sabemos administrar o nosso tempo? E não queremos sair da rotina. Segunda, não sei fazer. Mas eu acho que a gente poderia acrescentar também e não quero aprender. Porque aprender, meus amigos, impõe responsabilidades. Não tenho dinheiro. Essa também é comum. Mas prestar um auxílio a um doente, socorrer um vizinho, cuidar de uma criança, ou então um animalzinho abandonado, né? Você cuidar disso, ou uma oração por alguém, não custa dinheiro algum, apenas a sua boa vontade em servir. Quarto, não tenho saúde. Qualquer indisposição é motivo para recusar uma tarefa. Sabiam disso? Ou então para faltar, né, na tarefa que já assimilaram para si. Qualquer indisposição. Hoje eu não vou, eu não estou bem. Qualquer indisposição. Quinto, tenho medo. Sim. As pessoas sentem-se fracas diante da visão da dor, do sofrimento, e alguns até ficam enojados das misérias expostas, das misérias materiais expostas. Não conseguem, sentem nojo. Como diziam os antigos, o que os olhos não veem, o coração não sente. E costumam dizer também, eu não sirvo para isso. Sexta, outra pessoa fará melhor do que eu. Sim, pode ter pessoas muito mais capacitadas do que nós numa tarefa, né? E façam melhor mesmo. Mas pode ser que a tarefa não precise da gente. Nós é que precisamos dessa tarefa para principiar a nossa evolução espiritual. Dá para entender? Sétimo, não vou mais servir. Essa costumo ouvir muito.
pois só recebi ingratidão. Quem serve com Jesus não exige pagamento, não exige gratidão, não exige que você receba louros e palavras elogiosas. Não. Quando você exige pagamento, exige a gratidão do outro por servir, nós estaremos mostrando que o nosso amor próprio está em demasia. E isso é sinal de egoísmo. Egoísmo. Quem serve a vida, quem serve as pessoas, já está deixando o seu egoísmo de lado para se tornar um coparticipante na obra divina de nosso Pai. Até a natureza dá o seu exemplo de servir, sim. Os reinos animal, vegetal, mineral, eles se unem numa cumplicidade, um auxiliando o outro e se complementando para que a vida na terra seja mantida, meus irmãos. Meus amigos, minhas amigas, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, escreve aos cristãos de Roma o que serve para nós até hoje. Ele diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honras mais aos outros do que a si mesmos. Então, Paulo já estava falando sobre você, sobre eu, deixar o egoísmo de lado e servir na seara de Jesus. Porque servir fraternalmente, com amor e com Jesus, é a verdadeira fórmula da felicidade. Vocês sentirão o prazer de matar a fome de alguém, de socorrer um doente, tá certo? Você sente uma alegria quase que egoísta, né? De você ser feliz diante do sofrimento do outro, mas Jesus não vê assim. Você vai se sentir feliz porque você pode fazer alguma coisa que minore o sofrimento do outro. Meus amigos, os nossos estudos de hoje chegam ao fim. Espero que todos tenham entendido e busquem uma maneira de servir com Jesus. Às vezes está ali do lado da sua casa, você poder fazer alguma tarefa que certamente Jesus vai ficar com um sorriso maravilhoso, vendo que você já está buscando os pequeninos dele para ser útil, para amar. Eu convido vocês que na próxima quinta-feira, às 8, né, da noite, vocês estejam aqui conosco, que serão outras palestras. Que todos tenham um bom final de semana e que Jesus abençoe a cada um de nós. Fiquem na paz do Mestre Divino.